pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, analista fiscal aqui da FIT Gestão. Estou aqui para apresentar o nosso programa que é o FIT 360 Graus. Hoje nós vamos falar sobre reforma tributária na nossa edição do Fiscal. Vamos lá. Primeira coisa, eu quero introduzir vocês na reforma tributária, né? O que é a reforma tributária? A reforma tributária é o que está vindo para a nossa legislação brasileira para estar mudando a tributação como um todo do Brasil. Então, vão sair os impostos principais, PIS e COFINS, IPI, ICMS, ISS, e vai chegar o IBS e CBS. E também tem o IS, que eu vou falar um pouquinho mais para frente também. Então, hoje, nesse ano de 2026, a gente já está com a reforma tributária acontecendo. Nós já temos a implementação do IBS-CBS na sua alíquota básica. Atualmente, nós estamos aqui no mês de março, e quem não fez ainda a parametrização da reforma tributária precisa correr, porque em abril ela vai começar a ser cobrada pela Receita Federal. Já está sendo destacado dentro do XML, mas ainda não está tendo uma cobrança de fato pela Receita Federal, pelo Cefaz, diretamente desses tributos. Mas a partir de abril já tem que estar com essa validação 100%, porque podem vir autuações e, entre outras coisas, e multas pela fiscalização da Receita Federal. Então, aqui em 2026, nós temos a alíquota do CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, e o IBS, que é o imposto sobre bens e serviços. O CBS é de 0,9% e o IBS é de 0,1%, totalizando esse 1% de carga a princípio em 2026, que já está acontecendo, como eu falei. Em 2027, a gente vai ter a integralização total do CBS dentro da tributação brasileira. Então, o que vai acontecer? Nesse terceiro ponto que vocês conseguem acompanhar aí no slide, vai ter o fim dos impostos, que é o PIS e COFINS, e a redução à alíquota zero do IPI, que o CBS vai chegar para compor no lugar desses três tributos. O PIS e COFINS e o IPI são tributos federais, e o IPI ele vai ser reduzido a zero por quê? Ele não vai ser extinto, né, assim como o PIS e COFINS. O IPI, ele tem benefícios fiscais dentro da Zona Franca de Manaus, e isso impede com que as empresas que estão ali continuem com esses benefícios fiscais, que foram ao longo do tempo conquistados e a legislação definiu que iriam manter esses benefícios. E também nós vamos ter a chegada do IS, que é o imposto seletivo, também conhecido como imposto do pecado. Por que que é o imposto do pecado? Ele vai incidir sobre bebidas alcoólicas, refrigerantes, produtos fumígenos, que são cigarros e afins, extração de minério, petróleo e entre outras coisas que são prejudiciais para o meio ambiente e para o ser humano. Então, esse IS, ele vai acrescentar um imposto sobre esses tipos de produtos e operações, seja ele um serviço ou um produto. A reforma tributária de 2026 a 2032 vai acontecer a transição do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, para o IBS de forma gradativa. Como é que vai funcionar essa forma gradativa? Vai ter uma progressão do IBS e a progressão saindo do ICMS e do ISS. Em 2029 vai ser 10% da tributação vai ser referente a IBS e 90% sobre o ICMS e o ISS. Em 2030 vai subir 10% do IBS e cair 10% do ICMS e do ISS. E assim vai até 2032. Em 2033 vai estar acontecendo a vigência total do novo modelo de tributação, com o IBS sendo integralizado e o IBS que já tinha sido integralizado na forma total. Então a tributação brasileira vai ser completamente mudada em 2033, vai fechar esse ciclo da reforma tributária, tendo assim a saída do ICMS, do ISS, do PIS, do COFINS e a redução do IPI alíquota zero e a permanência somente do CBS e do IBS. Os outros impostos que eu não comentei aqui, eles vão continuar exercendo a sua função. Então, as contribuições que são relativas a eles, então, vão permanecer e vão gerar novas obrigações que são fiscais dentro e relacionadas ao CBS e o IBS. Tudo aquilo que estava em relação ao ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS, as obrigações e as entregas, o pagamento das DARES, emissão de guias e afins, vão ser descontinuados para ser feito somente centralizado dentro do IBS-CBS. Chegamos então no momento das dúvidas, então eu vou pedir para o Paulo, que está aqui acompanhando a gente, para ele estar passando algumas dúvidas que podem ser vertentes a vocês, que vocês podem estar mandando para a gente também. Então vamos lá. Primeira pergunta aqui, Rafa, qual será a alíquota final? A alíquota final a gente ainda não tem essa informação, ainda não foi divulgado pelas notas técnicas que foram emitidas pela Receita Federal, então a gente não tem uma ciência total do quanto será a carga tributária do IBS e do CBS. A gente ainda não tem essa informação. Outra pergunta que chegou aqui é: o que muda para as empresas?
O que muda para as empresas seria a forma de apuração e de emissão de nota fiscal. Dentro do XML, a forma com que é emitida a nota fiscal hoje vai permanecer. Seja ela numa nota fiscal, uma nota de serviço ou um cupom fiscal. Dentro do XML não vai mais constar os novos impostos, ou vai constar os novos impostos e os antigos, nessa transição que está acontecendo hoje em 2026 com o CBS, permanecendo lá o IBS também com a sua alíquota de 0,1, mas após o período de transição vai ser só o IBS e o CBS dentro das notas fiscais. E o que muda também seria a apuração desses impostos, que vai ser de uma forma diferente. Uma última pergunta aqui agora, Rafa, que chegou aqui, que é bem interessante, que pergunta assim, ó: serviços vão pagar mais imposto? Então, pode ser que sim, porque tem alguns serviços que têm uma alíquota muito baixa, principalmente do ISS, de 2 a 5%. Então, chegando o IBS e o CBS diretamente para entrar dentro da nota de serviço, então pode ser que sim, as empresas de prestação de serviço paguem sim mais impostos. Bom, pessoal, caminhando aqui para o fim da nossa apresentação sobre reforma tributária, eu queria agradecer a presença de todos, a todos que puderam assistir essa apresentação. E eu queria estar deixando como um recado aqui para vocês a urgência de estar parametrizando a reforma tributária, porque a partir do mês que vem será cobrado pela Receita Federal, então para evitar gerar multas, para estar evitando autuações também na empresa de vocês, a fiscalização da Receita Federal, que essa parametrização esteja feita da forma correta. E é importante também dizer que se você está com o Proteus 2310, a release precisa estar a partir da 2410 para ter suporte para a reforma tributária, referente ao configurador de tributos, que é a parte da TOTOS, que eles fazem essa configuração referente a IBS e CBS. E a nossa equipe de analistas fiscais está preparada para atender vocês nesse quesito, tanto referente às atualizações para 2410, quanto à parametrização total do configurador de tributos. E nós, da FIT Gestão, estamos à disposição para atender todos vocês. Muito obrigado.